Olá, meu nome é Daiane, eu gosto de ser chamada de Dai, eu tenho 35 anos e eu vim aqui compartilhar um pouco a minha experiência com o Mai e um pouco da minha história. Então, para começar, eu gostaria de contar um pouquinho sobre mim, de como estava a minha vida até eu encontrar o Mai. Como vocês podem ver, eu não tenho cabelo. É uma condição que eu tenho desde os meus 3 anos de idade, que é uma doença autoimune chamada alopécia, que faz então com que os cabelos e os pelos não cresçam. Eu tinha cabelos até os 3 anos e meus pais se separaram, então meu cabelo começou a cair e até os 8 anos ele caiu todo. Eu morava numa cidade pequena e durante a infância e adolescência eu sofri muito bullying, porque antes de cair todo o cabelo eu usava um chapéuzinho e depois eu comecei a usar perucas. Então todo mundo sabia e eu era bastante alvo de chacota, as pessoas não se aproximavam de mim, achavam que eu podia ter algo contagioso. E então eu cresci com bastante sofrimento assim. E até minha adolescência, mais ou menos, com muito medo de não ser amada, né? Sofri muita rejeição. Então, mas com o tempo fui crescendo, fui mudando aos pouquinhos, aceitando algumas coisas. E eu consegui ter relacionamentos, amizades. Me casei, tive uma filha e repeti bastante a história dos meus pais. O meu casamento esse foi uma repetição do início ao fim. Mas eu me divorciei, né, em 2016 e cada vez assim eu fui melhorando algumas coisas. Aceitei muito a condição de que eu usava peruca. Eu comecei a conseguir falar sobre a questão de não ter cabelo, mas ficar sem a peruca era algo que eu não conseguia. Ela fazia parte de mim. Não conseguia me ver no espelho direito, sem o cabelo. Eu não gostava da imagem que eu via e achei que jamais conseguiria ficar sem. Eu só conseguia ficar sem a peruca em casa, com os muito próximos, nem meus amigos me viam sem cabelo. Então, mas além disso, né, que é algo bem marcante, eu percebi que nas amizades eu sempre fui uma pessoa que me esforcei muito para ter amigos. E eu acabava dando demais, me esforçando muito, fazendo muito pelos outros, porque eu não queria ser abandonada. Eu queria ter uma amizade, pessoas comigo, é muito medo de ficar sozinha devido às dores da infância que eu carreguei comigo. E no fim do ano de 2019, eu tive umas decepções com amigas, assim, que foi quando eu percebi que o quanto eu dava e eu não era retribuída, e como aquilo doía muito, eu sofria muito, e eu não sabia muito bem o que fazer, né, com a dor e com a amizade depois daquilo. E foi então que a constelação familiar entrou na minha vida. Eu tinha amigas, uma em especial, que sempre falou para mim da constelação, e como eu sou psicóloga, tudo que ela me falava eu tentava traduzir na minha mente para psicologia, e eu não entendia o que era. Mas depois dessas decepções eu resolvi ver. Eu fui num grupo e foi transformador participar. Fui só representante, mas me tocou muito, mexeu muito com muitas dores minhas. Então eu decidi começar o ano de 2020 focada em olhar para as minhas dores e mexer nessas feridas para curar elas, porque eu queria ser diferente.
Então eu comecei 2020, eu fiz alguns movimentos, fiz constelações de alguns temas muito relacionados à minha infância, à minha criança ferida, ao amor próprio. E eu estava vindo num crescente muito grande, assim, uma rápida transformação. Eu fiz o meu primeiro movimento de sair sem cabelo, depois dessas constelações, mas ainda com muito medo. Eu fui na praia, num lugar onde ninguém me conhecia. Foi um dia só, foi um passo muito grande, assim, e bem difícil. E depois veio a pandemia. E eu fiquei em casa, acabaram os grupos. Por um tempo eu estagnei. E eu vi que eu não estava cumprindo, né, a minha meta do ano, que era a minha cura. E então apareceu o maio. Né, eu já vinha acompanhando a Lise pelos áudios, pelo canal dela no Insta. E eu decidi, então, me dar esse presente. E foi muito incrível. Então, eu fiz durante a pandemia, eu me dediquei, né? Eu estava muito aberta, muito disponível. E então tive movimentos profundos em casa, sozinha, que eu chorava, né? Mas eu via todas as dores sendo curadas e foi muito maravilhoso. Depois do Mai, eu fui amadurecendo, né? Deixando encaixar todos os insights que eu tive. E no fim, então, de 2020, eu consegui realmente me libertar dessa questão do cabelo. De sair na rua, de assumir que eu não tenho meu cabelo. Eu uso a peruca, sim, principalmente quando tá frio, quando eu tô a fim de fazer algo diferente, mas ela não é mais parte de mim, ela é um acessório, igual um brinco. E hoje eu consigo me olhar, me amar e ver que não tem nada de errado. Uma das maiores transformações que eu percebi foi parar de vibrar nas minhas dores da criança, de ir pro adulto, de assumir a minha responsabilidade das minhas escolhas, de tirar o aprendizado das coisas que acontecem, de não ficar me lamentando, de entender o meu papel, o meu lugar. Então, eu melhorei muito minha relação geral com as pessoas, com os amigos. Eu fui em busca do equilíbrio entre o dar e o receber. Minha relação com a minha mãe melhorou bastante, porque ela mora comigo. Dela eu sou filha única, então é eu e ela e minha filha, então a gente se ajuda muito. Era muito confuso para mim eu ser a filha, né, da minha mãe e a mãe da minha filha. É como se eu confundisse às vezes os papéis e no fim eu era como se fosse irmã da minha filha, né? Porque a minha mãe que mandava na gente, comandava a gente. Então eu consegui ir pro meu lugar, me impor, tomar a minha vida, né? E não ser mais comandada por ninguém. E então a autoaceitação, esse autoamor todo. Hoje eu consigo perceber quando é a minha criança que está sofrendo e acolher, né? Não é mais apenas sentir uma dor, eu consigo notar da onde vem e acolher essa dor e lidar com ela de outra maneira. E é um aprendizado assim que eu vou levar para a vida. Teve muitos exercícios maravilhosos. Um em especial foi uma carta de amor para mim, que quando eu tô nos dias mais difíceis, eu volto e leio. E eu vejo quanto eu sou maravilhosa, quanto a minha história é incrível, como eu tenho um monte de qualidade, e isso me dá força para ir para frente, para não desistir. E o aprendizado nunca para, né?
é um processo, tudo é um processo. Eu acho que essa intenção é nunca parar mesmo, né? É sempre evoluir, porque quem para não tem mais por que viver. Então, continuo buscando muitas coisas, tem muitas coisas para resolver ainda, mas o Mai ajudou eu a me amar, a me aceitar, a tomar a minha força, tomar a força dos meus ancestrais, dos meus pais, encontrar meu lugar e agora ter força e coragem de ir atrás do que falta, né? Eu sei agora que que eles me deram tudo o que eu precisava e o que falta eu vou atrás. Então, eu indico muito o Mai para todo mundo que precisa de qualquer cura, porque ele é maravilhoso. E a Liz é muito maravilhosa também. E é isso. Valeu!